Vamos agora observar como que nós vamos verificar essa tomografia, se ela ficou boa, se ela serve para o diagnóstico ou não. E isso é uma etapa muito importante. Essa etapa, ela é tão relevante dentro da clínica na hora que faz a aquisição, então qualquer profissional que faz aquisição dentro da clínica pode assistir essa aula aqui, que ela é muito importante para aprender a diagnosticar, né, e avaliar se esse exame ele pode ser liberado ou não, e também ele é importante na hora em que você vai planejar esse exame para confirmar se a clínica, né, realizou a aquisição de forma correta e enviou para você de forma correta também. Quando a gente faz a aquisição, eu vou até voltar aqui para a telinha que normalmente entra no layout. Eu coloquei aqui essa tela, que é a primeira que normalmente entra. Aqui estão os cortes axial, sagital e coronal. Eu gosto muito de avaliar pelos cortes axial, sagital e coronal, então, mais uma vez, eu vou te mostrar aqui para alterar o layout. Essa parte aqui de alterar o layout a gente mostra também no vídeo, justamente que a gente fala sobre o layout da página. E aqui, olha só, nós podemos observar os cortes coronal, sagital e axial todos. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe aqui é a duplicação de estruturas. Então, quando temos duplicação de estruturas, já é certo que esse paciente movimentou. Nesse caso aqui, esse paciente movimentou bastante. Então, olha só no corte axial. Olha, eu quero que você observe essas imagens aqui. Vou apertar a tecla de espaço para tirar as linhas de referência de cima. Eu quero que você observe que tem imagens saindo, né, da mandíbula, olha só. Essas imagens são extremamente características de um paciente que se movimentou. Então, olha, vamos continuar indo para cima aqui com a barrinha de rolagem. Olha só, eu vejo uma outra estrutura aqui. Vejo essa, ó, saindo em uma imagem daqui e vejo também uma falta de definição nas estruturas. Observa que, olha só, nos dentes eu já não consigo enxergar onde começa e termina algumas raízes, não consigo enxergar os condutos, não consigo enxergar também o ligamento periodontal. Então, quando eu vejo principalmente a primeira característica que vai me deixar assim mais na cara que esse paciente movimentou, é justamente ver essas estruturas saindo, né, da estrutura óssea do paciente. E isso daqui não é um artefato por causa de estruturas densas, né? Como vimos lá na aula de conceitos, né, fundamentais aí da tomografia, eu mostrei alguns casos onde o paciente se mexe e os artefatos que acontecem por causa de estruturas densas, né, como materiais odontológicos metálicos ou endodônticos. Então, isso daqui é porque o paciente se mexeu. Então, a duplicação de estruturas é a característica mais óbvia. Mas o que nós vamos enxergar também são essas estruturas saindo da estrutura óssea, né, dos componentes anatômicos do paciente. E a redução da qualidade da imagem, né? Nós não vemos nitidez, né, nas estruturas dentárias. Então, olha só, vou trazer para cá e vou olhar. Olha só como que me falta nitidez nas estruturas dentárias. Isso daqui é característico de paciente que se mexeu. Então, o paciente que se mexe muito vai ter, obviamente, uma imagem muito mais óbvia de ser diagnosticada. Mas o paciente que se mexe muito pouco, o que você vai ver é uma redução da definição das estruturas. Então, observe o conduto do paciente, o ligamento periodontal dos dentes. E se você achar que tem aí uma falta de definição, o ideal é que você repita o exame para que você possa fornecer um exame com maior qualidade, principalmente para poder fazer o diagnóstico e planejamento. Além daqui, existe uma outra aba aqui em cima, que é a 3D PAN, em que nós podemos verificar rapidamente, olha só, no corte axial, as estruturas. Se eu quiser aumentar, eu vou dar um Enter, e aí eu deixo ela bem grandona, observando, olha só,
tudo aquilo que eu tinha falado das estruturas saindo, né, da estrutura dentária, duplicação, e eu também consigo observar aqui, nos cortes transversais. Além disso, o que eu posso fazer é movimentar esse quadrado de forma mais rápida. Então aqui, olha só, através do quadrado eu consigo tanto olhar o axial quanto os transversais, só de uma arcada ou só da outra arcada, rapidamente. Então você pode fazer a verificação do exame tanto pela aba NPR quanto pela aba 3D PAN. Fica a seu critério e aí vai dependendo da forma que você achar melhor visualizar isso aí. Então fique muito atento, porque se o exame está movimentado ou se está cortando uma região importante, por exemplo, aqui, olha. Aqui nós vemos que está sobrando uma área maior aqui no axial e aqui menor, mas não chegou a cortar nenhuma estrutura importante do paciente. No posicionamento dele, ele ficou posicionado um pouquinho mais para um lado do que para o outro, mas não chegou a cortar nenhuma estrutura necessária aqui para o diagnóstico. Na parte da aquisição, de ver todas as estruturas, eu vejo. O problema nesse exame aqui é a movimentação do paciente. Então, fica muito atento para essa questão da movimentação do paciente, seja você o profissional que está fazendo a aquisição do exame ou você o dentista ou radiologista que está avaliando esse exame depois. Se ele estiver movimentado, ele precisa ser repetido, ok?